Olá pessoal, tudo bom? Está começando agora mais um Conexão Linux e o tema de hoje nós vamos falar sobre botnets e também sobre um pouco dos roteadores, como funciona o processo dos kernels, dos firmwares, como que funciona o processo de atualização desses roteadores. Isso é importante para desmistificar um pouco essa complexidade da atualização, de manter todo o seu roteador seguro. Então aqui ao meu lado temos Gaspari, nosso convidado aqui, integrante da empresa Lix. Também temos o professor Edmundo, professor titular do FRJ. E nós vamos falar aqui, a ideia é ser bastante informal, então, por favor, sintam-se à vontade agora para a gente começar o nosso bate-papo. Então, Gaspari, obrigado por ter vindo. Sem problema. Professor, obrigado por ter vindo aqui no nosso bate-papo. Prazer. Então vamos começar primeiro sobre os roteadores, né? Vamos tentar desmistificar um pouquinho a questão dos kernels, dos sistemas operacionais que estão dentro desses roteadores. Uma coisa que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes é justamente o problema da defasagem desses sistemas operacionais que vão dentro dos roteadores. Por que é tão problemático? Uma das coisas que o pessoal meio que esquece exatamente o roteador hoje, ele é um gateway dentro da casa. Praticamente todo o acesso à internet passa por ali e a questão de segurança é uma coisa bem crítica, exatamente por causa disso. Né? Se tu tem algum problema de invasão ou de captura de dados em cima desses roteadores, isso daí pode ser problemático, tu pode conseguir, né, pegar dados bem sensíveis das pessoas. Então a segurança em cima desses dispositivos é algo bem crítico. Né? Um dos problemas que a gente tem hoje é exatamente essa defasagem que a gente tem do software que está rodando ali dentro, do sistema operacional em si. A maioria deles roda uma versão de Linux, né, que já tem mais de 10 anos. Isso daí por questões até de legado. Muitas vezes o fabricante do próprio roteador, ele desenvolve aquele roteador, né, com uma versão do kernel do Linux, e essa versão é passada para as pessoas que vão realmente fabricar esse roteador. Esse processo leva um tempo. Sim. E nesse tempo, entendeu, o kernel já começa a ficar defasado. Aliás, é importante lembrar para quem está assistindo a gente, o kernel é o centro do sistema operacional que vai nesses roteadores, né? Ele é todo o funcionamento básico dos roteadores. Isso, a maioria dos sistemas embarcados, como os roteadores, né, esses gateways domésticos, rodam o Linux como sendo o sistema operacional principal deles. Né? E, bom, e como a gente estava falando, né, a defasagem desse kernel é uma coisa muito importante, porque a gente está falando aí de 10 anos atrás, né, que o kernel ele realmente foi criado para um determinado dispositivo, e a partir desse momento ele, né, perde a sua atualização. Então, se tu acha alguma vulnerabilidade nesse meio tempo, o que é algo bem comum, né, de se encontrar, se tu descobre uma vulnerabilidade, essa vulnerabilidade pode ser explorada, até que tu consiga realmente criar um patch, né, consiga criar uma correção para esse processo. Não só no kernel, a gente também tem vários pacotes ali dentro. Pacotes a gente diz são programas que rodam ali dentro para fazer o sistema funcionar, né? O sistema o roteador ganhar utilidade. Exatamente, ganhar a sua utilidade. E esses pacotes também têm vulnerabilidades que podem ser exploradas. Então, essa atualização tem que ser o mais rápido possível. E esse é um dos grandes problemas que a gente tem hoje também nesses roteadores. A gente conseguir fazer a atualização dele o mais rápido possível. Sim. Né? Os fabricantes hoje desses gateways, desses roteadores residenciais, não são eles que produzem o software que está ali dentro. Eles dependem do produtor do que a gente chama do produtor do chipset, do que faz realmente o hardware para eles. Então, quando tu descobre uma vulnerabilidade, primeiro o produtor do chipset tem que desenvolver a correção para essa vulnerabilidade. E isso passa pela homologação do fabricante, para depois ir para o usuário final para ele poder fazer a sua correção. Sim. Esse processo pode levar até 1 ano para a gente conseguir fazer desde a correção até chegar no roteador final. Não, e ainda tem um agravante que em muitos desses roteadores o usuário tem que atualizar. Com certeza, o próprio usuário ele vai ter, no momento em que o fabricante
disponibiliza a sua atualização, o usuário final tem que pegar essa atualização e colocar no seu roteador. E para a maioria das residências, aquele roteador é simplesmente um enfeite, porque ele está simplesmente utilizando aquilo ali como sendo um ponto de saída, mas as pessoas não sabem nem utilizar. Eu queria chamar a atenção disso. A maioria das pessoas não querem se preocupar e não devem se preocupar, né? Não deveriam se preocupar com aquele equipamento. E tem pessoas que não sabem nem que tem uma senha para o computador, coloque e quero que aquilo funcione. Hoje em dia o pessoal está fazendo cada vez mais esses roteadores como sendo um móvel, né? Alguma coisa que tu coloca como enfeite do lado da televisão. Cada vez o invólucro dele está ficando cada vez mais bonitinho. E, por outro lado, isso cria uma forte vulnerabilidade que as pessoas ignoram por desconhecimento mesmo, porque não sabe que tem, né? E o número de ataques em decorrente desse processo, né, está cada vez maior, né? E é uma preocupação grande, principalmente quando as redes de caseiras elas estão se tornando cada vez mais complexas. Então, você tem dentro da sua casa mais dispositivos conectados à internet e terão mais e mais, desde televisão, caixinha de som, etc. E isso abre também um leque de vulnerabilidades grande que você pode mitigar se você tiver um bom controle do roteador, né? Professora, então aproveitando até esse tema, esse gancho, a gente pode falar um pouquinho agora das botnets, que é um problema gravíssimo de segurança que vem aparecendo justamente com esses dispositivos na casa do usuário. Sim, isso é um problema tanto aqui como lá fora, né? E esses ataques que chamam, essas botnets, são ataques que a pessoa não sabe que está infectada, às vezes é diferente de um dispositivo. Você entra no seu dispositivo caseiro e destrói alguma coisa, você para de usar, não, elas ficam simplesmente dormente lá até receber um comando externo de muita gente, de um provedor central para muitos usuários, né? E mais de 1/3 das redes ativas de uma determinada classe hoje sofreram esse tipo de ataque entre 2015 e 2017. Esse número está crescendo. E quanto mais vulnerável for esse equipamento que você coloca, né, dentro de casa, quanto mais você vai ter esse tipo de ataque, porque as pessoas nem têm conhecimento de que ele existe, né? A atualização, né, não só do roteador, mas também desses vários dispositivos da internet das coisas, né, que o professor falou de aparelhos de som e coisa assim, esse processo também são vulneráveis a esse tipo de ataque. A atualização deles tem que ser o mais rápida possível. Sim. No momento que tu descobre uma determinada vulnerabilidade, né, já tem gente trabalhando, digamos assim, para atacar aquela vulnerabilidade. E muitos não divulgam, né? Descobrem. Com certeza. E não divulgam. Que a maioria das pessoas, quando descobre, né, de hackers, digamos assim, quando descobre essa vulnerabilidade, não divulgam exatamente porque eles querem explorar. No momento que tu divulga isso daí, já começa a se trabalhar num processo de atualização, né, que tu consiga corrigir essa falha, né? Então, a gente chama do zero day, né? O momento em que isso daí se torna público é o processo onde tu tem o zero day. Quanto mais rápido tu conseguir corrigir esse patch, menor vai ser o teu problema. O problema que a gente tem é que a maioria desses dispositivos de IoT, inclusive roteadores, eles demoram muito para ter a sua atualização e para o usuário final atualizar necessariamente, o que às vezes nem acontece. Né? E o usuário final nem sabe. E é até importante dar um exemplo dessas botnets. Eu estava recordando aqui, hoje está muito comum a questão da mineração de Bitcoin, né? Então isso tem muitos, os dispositivos são invadidos, como o professor disse, eles ficam dormentes, você não percebe que há uma alteração neles, né? E eles estão sendo usados para minerar Bitcoin na internet, que é ganhar dinheiro, e legalmente, com claro, certeza. Né? Esses dispositivos, eles têm um recurso de hardware bem limitado. Mas a gente está falando aí de milhares, de milhões de dispositivos. Então, eles podem ser um núcleo de processamento bem elevado, se tu for trabalhar com milhares deles. Sim. Então, o pessoal, às vezes, né, a maioria de hackers, quando descobre essas vulnerabilidades, invade, mas fica dormente. Entendeu? Não tenta o ataque em si exatamente para fazer um processo, por exemplo, de mineração de Bitcoin, que tu nem percebe, mas a tua máquina lá está trabalhando para ele. Né?
E outros coletar dados, informações que o usuário acha que está seguro dentro da sua rede local. Essa parte e ele vai coletando dados sem saber. Né? Exatamente. Outra coisa também que eu lembrei, por exemplo, é ataque de tráfego, né, de dados, sobrecarga de dados em cima de um servidor, de um serviço. Esses dispositivos podem ser infectados e todos eles atacam, por exemplo, um Netflix, uma Amazon da vida. Isso é um problema grave. Esses dispositivos, né, no caso, em cima das botnets, esses dispositivos, a maioria das vezes, eles ficam dormentes, né, esperando o comando central, que nem o professor falou. No momento em que eles recebem o comando central é que eles acordam e começam o seu ataque. Né? No processo de ataque, um dos ataques mais clássicos que se tem é o de Denial of Service, porque é um que tu não precisa explorar uma vulnerabilidade. É um que tu simplesmente consegue tirar do ar um determinado serviço pelo excesso de tráfego que tu gera em cima daquele serviço. Então eu posso, por exemplo, ter uma botnet composta por milhares de dispositivos IoT dentro da residência de usuários, TVs, até o próprio roteador, entendeu? O usuário nunca percebe que aquilo está lá, porque ele fica dormente, esperando o comando da unidade central. No momento que esse comando chega, ele pode atacar um determinado site em específico. E aí tira esse site do ar, porque ele não estava esperando tanto tráfego chegar ao mesmo tempo. A gente está falando de milhões chegando ao mesmo tempo num determinado ponto. Aí eu gostaria de chamar a atenção, né, dessa importância. O que é que nós falamos aqui? Nós falamos dos ataques, da importância do roteador estar sempre atualizado, ele está sempre com software direito, com senha correta, esse tipo de coisa. E aí, tomando uma série de preocupações nesse dispositivo, que é o ponto de entrada da casa do usuário, você pode mitigar um monte desses problemas. Sim. Tá? Exatamente, porque ele também pode controlar os dispositivos que estão atrás dele, né? Porque no caso seriam televisões, esses dispositivos IoT. Então, mesmo que esses dispositivos estejam infectados, um roteador atualizado pode servir como uma espécie de firewall para esses dispositivos não fornecerem seus dados para fora. E, de novo, as pessoas não estão, eu acho que, digamos assim, ligadas, né, para falar informalmente, nesse tipo de problema. Na sua casa, o teu televisor está ligado, uma pessoa entra, me dá a senha para eu conectar meu dispositivo, então você já tem mais um dispositivo que tem a senha de dentro de casa, e está muito comum hoje em dia tem 10, 13, 15 aparelhos ligados ao roteador e a própria pessoa de casa não tem esse conhecimento que isso está acontecendo. E isso vai simplesmente aumentar, na medida que você põe câmeras para olhar se o gatinho está bom no dia a dia quando você deixa ele em casa, ou câmeras para colocar o seu dispositivo, né? E não aqui no Brasil ainda não é comum, mas lá fora você tem ligado a sua torradeira, a internet, etc. E isso eventualmente vai chegar rapidamente aqui. Já está chegando bastante. Perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigado, Gaspar. Obrigado, professor. Bom, pessoal, espero que vocês estejam gostando aqui do nosso bate-papo da Conexão Alix. E eu queria fazer um convite para vocês. Deixem suas opiniões no canal do YouTube aqui da Anlix, ou então através do nosso e-mail contato@anlix.io. Deixem opiniões, sugestões até de temas. Nós queremos deixar cada vez mais esse bate-papo aqui bastante aberto e acessível para vocês. E também não deixem de consultar e olhar as matérias do nosso blog. O nosso blog pode ser acessado através da página anlix.io, somente isso. Você vai poder acessar o nosso blog lá, nós teremos matérias cada vez mais interessantes. Se você é de TI, de telecom, quer entender mais um pouquinho sobre o assunto, é bem interessante você poder acompanhar as nossas matérias, tá? Então peço essa sua atenção, agradeço a presença de vocês digitalmente aqui no nosso Conexão Alix. E até a próxima.